Muito bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você se reúne aí no pequeno grupo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece algum grupo mais dividido do que os protestantes evangélicos? Porque em cada canto que você vai, você encontra uma igreja com um nome diferente, uma denominação diferente, e a cada dia estão abrindo novas igrejas e novas igrejas com estilos e com doutrinas diferentes. Isso, na verdade, é quase que uma tradição protestante, quer dizer, o Lutero protestou e se separou, então eu sou protestante, eu protesto também, eu me separo também. É claro que você tem que ver o porquê que Lutero se separou, ou na verdade foi excomungado, e o porquê que hoje se criam tantas denominações a cada instante. Só para você ter uma ideia, foi publicado pela Folha de São Paulo em 8 de janeiro de 2011 uma lista com os nomes de todas as igrejas que foram fundadas no Brasil em 2010, são mais de 100 igrejas. Talvez você já tenha visto esses nomes na internet, mas eu separei alguns nomes aqui só para você ter uma ideia. Congregação Anti-Blasfêmias, Igreja Chave do Éden, Igreja Evangélica de Abominação à Vida Torta, Igreja Batista Incêndio de Bênçãos, Igreja Batista Ô Glória, Comunidade do Coração Reciclado, Cruzada de Emoções, Igreja Automotiva do Fogo Sagrado, o que será isso? Igreja Batista A Paz do Senhor e Antiglobo, Associação Evangélica Fiel Até Debaixo d'Água, Cruzada Evangélica do Pastor Valdivino Coelho, A Sumidade, Igreja A de Amor, Igreja Pentecostal do Pastor Sassá, Igreja ETQB, Eu Também Quero a Bênção, Igreja Evangélica Adão é o Homem, ainda bem que ele avisou, Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo, Assembleia de Deus Batista Cobrinha de Moisés, Igreja Evangélica Muçulmana Javé é Pai, que confusão, Igreja Abre de Sésamo, Igreja Assembleia de Deus do Adventista Romaria do Povo de Deus, isso é uma crise de identidade. Igreja Bailarinas da Valsa Divina, Igreja Evangélica Batalha dos Deuses, Igreja Evangélica do Pastor Paulo Andrade, O Homem que Vive Sem Pecados, Igreja Evangélica Idolatria ao Deus Maior, que isso? Igreja MTV, Manto da Ternura em Vida, Igreja Pentecostal Marilyn Monroe, Igreja Quadrangular, O Mundo é Redondo. Quer dizer, desculpa eu dar risada algumas vezes, mas é difícil levar a sério certos nomes que eles colocam aí. Não todos que eu li, mas mais alguns, parece brincadeira. Então, chega a ser uma comédia que os outros acabam rindo dos evangélicos por causa disso. Por causa dessa proliferação descontrolada de igrejas que aparecem no nosso país e em outros países também. Então, você tem isso aí vindo não simplesmente da reforma, não, eu mencionei a reforma porque nós somos protestantes, mas isso antes da reforma já havia na igreja. Se você olhar a carta de Paulo aos Coríntios, a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, já tinha esse problema acontecendo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Quer dizer, naquela igreja já tinha partidarismo, cada um dizia que seguia um líder espiritual. Na verdade, eles não fundaram novas igrejas necessariamente, mas já estavam com essa divisão e Paulo condena muito essa atitude. Evidentemente que hoje em dia, a gente vê até os crentes brigando na TV, um brigando com o outro, e a gente de casa também falando mal de um e de outro, e às vezes com razão. Mas o fato é, será que a forma de nós agirmos com isso é edificante ou é divisiva? Na verdade, você pode pensar que existem razões sim para que haja divisões. Veja só, Efésios 4, 1 a 6, Paulo está comentando esse mesmo assunto, ele diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade, etc. Eu vou pular um texto, então, ele começa a falar, há um só corpo e um só espírito, como foste chamados em uma só esperança da vossa vocação,
um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, um só verdadeiro. Evidentemente que se aparecerem outros, eles vão ser falsos. Existe um só verdadeiro e nós, que somos irmãos, deveríamos estar unidos no que for verdadeiro. A Bíblia nos apresenta algumas razões que podem levar à divisão. Agora eu gostaria que você, que é líder de um pequeno grupo, discutisse esse assunto com bastante cuidado no pequeno grupo, porque dependendo da maneira como você conduzir, se você não for cuidadoso, você pode estar gerando divisão. Os irmãos aí do seu pequeno grupo vão acabar querendo se separar da igreja. Então, preste bastante atenção. Discuta com eles quais seriam razões bíblicas, não somente de opinião, mas razões bíblicas para que alguém se separasse de uma igreja. Esse é o primeiro ponto, separar de uma igreja, sair de um grupo ou não. Abrir uma nova religião, aí já é outra história completamente diferente. Você pode se juntar a um outro grupo sem necessariamente ter que abrir uma nova igreja. Mas eu separei aqui só 2 textos para você pensar a respeito disso. Um é Romanos 16:17. Romanos 16:17 diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Afaste-se deles. Então, a Bíblia nos instrui. Existem certas situações em que você tem que sim se afastar de certos crentes. E se existe uma igreja ou um grupo que está ensinando doutrinas que são escândalo contra a doutrina que os apóstolos ensinaram, era para se separar. Era para não comungar com eles. Então, então você tem que ter um cuidado, evidentemente, cada um vai ter os seus motivos para divergir da opinião ou do ensino que algum pastor colocou no púlpito ou na televisão, mas você tem que prestar atenção. São escândalos contra a doutrina. Não é qualquer diferença de opinião a respeito de uma interpretação bíblica, não. São coisas sérias que você pode classificar como um escândalo contra o quê? Contra aquilo que você aprendeu, no caso ali dos apóstolos. Evidentemente, você tem que ter uma base de conhecimento bíblico para saber avaliar isso daí, com cuidado. Então, isso aí é um ponto que precisa ser pensado e orado com cuidado, mas tem que ser levado a sério também. Escândalos doutrinários não podem ser aceitos na igreja. Tito 3,10 também diz: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Então você pode estar numa igreja, digamos que chegou um pastor novo, ele começa a ensinar heresias, você vai e exorta uma ou outra vez. Depois, evita. Se a igreja vai aceitar aquele pastor e não tem como mudar isso, e ele é herege, então se ele não vai sair, então saia você. Você não pode ficar numa igreja com heresias. Essa é a forma como eu entendo esses textos. E também, uma outra situação em que você deveria sair de um grupo seria 1 Coríntios 5, de 11 a 13, que causa separação. Veja bem, esse é um texto que a gente vai trabalhar com mais cuidado depois, vou só citar ele aqui. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Agora, presta atenção. Essa igreja tinha muitos problemas de pecado, de divisão, de carnalidade. Só que Paulo não instrui os crentes da igreja de Corinto a saírem da igreja de Corinto. Ele instrui eles a tirarem aqueles que estão em pecado. Então, vamos só colocar a coisa com esse cuidado. Digamos que o pecado seja dos pastores da igreja. Então, eles estão vivendo em pecado e eles não estão se arrependendo. Então, a igreja deve tirá-los. Agora, se a igreja não tirá-los, você não pode estar comungando nesta igreja, estando debaixo da liderança, de uma liderança pecaminosa e que anda de maneira devassa. Então, você vai ter que analisar, julgar os pastores conforme o texto usa a palavra julgar, você tem que julgar os que estão dentro, e se eles não sair, sai você. Essa é a forma como eu consideraria
esse caso. Então são casos extremos, você não vai sair levianamente de uma igreja só porque você não gostou de algo aqui e ali, alguém te ofendeu, ou então milhares de razões que as pessoas dão para sair da igreja. Existem outras que você pode pensar além dessas duas que eu citei. Então, gostaria que você pensasse a respeito disso e do cuidado que se deve ter com relação a esta questão. Quando ou se deve abandonar uma igreja. E por final, uma última questão. Como é que você lida, ou você acha que deveria se lidar com divisões que acontecem dentro da igreja local? Discuta isso no seu pequeno grupo e que Deus abençoe a sua reunião.